Fala, torcedor do mais querido, puxa aí uma cadeira e a partir de agora bora lá com as últimas do Mengão. Então, nação rubro-negra, hoje tem seleção brasileira no Maracanã. Nosso Mengão tá vivendo ali o período de data FIFA, chato pra caramba, né? A gente ficar tanto tempo sem jogar. Mas fazer o que, né? Fazer o que? Os nossos jogadores, alguns deles estão aproveitando essa folga aí, outros estão meio que ressabiados, outros estão treinando e o Bruno Henrique está no banco dos réus. O julgamento do BH tá rolando no dia de hoje, começou às 9 horas da manhã e vamos ficar ligados, observar de perto, vou acompanhar ao vivo para que no próximo conteúdo eu possa falar com mais propriedade. O fato é o seguinte, meus amigos e minhas amigas, cara, a gente não tem que passar pano para jogador algum, até porque ídolo ou não ídolo, todos eles são passageiros e o Flamengo permanece. Se o Bruno realmente for condenado e o STJD entender que ele, assim, deu mole, é porque realmente a coisa foi feita desses moldes. E ó, quem foi prejudicado acima de tudo foi o Flamengo, porque o cara toma um cartão amarelo, o qual não estava no planejamento do clube. Então o Bruno, nesse caso, também prejudicou o Mengão. Pô, cara, é isso. O futebol brasileiro, assim como o futebol de todo mundo, anda meio que zoado, né? Por conta desse tanto de casa de apostas. Tu imagina se quando tu pega um delito não houver punição, aí a coisa vai virar terra de ninguém, velho oeste, tá? Não tô aqui condenando o Bruno Henrique, muito pelo contrário, eu quero a absolvição, mas não sou jurista. Nenhum de nós somos, acredito eu. Então aquilo, que seja feita a justiça e que Deus ilumine a cabeça de todos os envolvidos. Vamos aguardar. No próximo conteúdo tem todas as explicações acerca disso aí, o resultado disso aí. Gente, seleção brasileira no Maracanã. Olha aqui, como é que são as coisas, né? A seleção desceu a serra, vieram lá de Teresópolis, né? Eles se concentram na Granja Comari. E ontem chegaram no hotel lá na Barra da Tijuca. Porra, impressionante como não tinha absolutamente ninguém, cara. Tinha lá meia dúzia de gato pingado para receber a seleção. Em teoria, né? Todo mundo estrela do futebol, Carlo Ancelotti, etc e tal. Cadê a tietagem? Por isso que eu falo, né, cara? A verdadeira seleção deste país se chama Flamengo. Na moral, gente, se chama Flamengo porque o Flamengo é que nem os Beatles, é que nem os Rolling Stones quando saem em turnê. Arrebata, meu irmão, uma multidão de gente para recepcioná-los em tudo que é hotel Brasil afora, né? E a seleção brasileira é triste e esquisito, né? O Rio de Janeiro não tem nenhuma identidade com a seleção brasileira. Hoje eles vão jogar no Maracanã e pode ter certeza que o cenário será frio, chatinho, modorrento. E eu vou acompanhar esse jogo? Sei lá, meu irmão, sei lá. Falando em seleção, falando em Flamengo, o vídeo, evidentemente, está focado no nosso Mengão, tem muita notícia maneira aqui para contar. Mas olha aqui, tu sabia uma curiosidade aqui, bem rápida, que o Flamengo nunca perdeu para a seleção brasileira? Pois é, gente, nunca perdemos. Enfrentamos a Canarinho 3 vezes na nossa história, foram 2 vitórias e um empate. A primeira vez ocorreu em 1957, deu 0-0, a segunda em 58, Mengão venceu por 1-0, e a terceira foi em 1976, vencemos por 2-0, e olha que curiosidade, foi uma taça, um torneio, né, organizado para ajudar o jogador que havia falecido, o jogador se chamava Geraldo Assoviador, esse era o apelido do Geraldo, ele morreu numa cirurgia de retiradas de amígdalas, cara, essa partida aí teve uma renda de 3 milhões de cruzeiros e toda ela foi revertida ali para a família do atleta, o Geraldo Assoviador. A Copa, a taça na verdade se chamou em homenagem a ele Geraldo Cleófas Dias Alves. Tá certo, ó, público pra lá de 142 mil torcedores. Meu irmão, o Flamengo nunca perdeu para a seleção brasileira. Em contrapartida, o Flamengo foi o clube que historicamente mais forneceu jogadores para a seleção brasileira. Verdade. Saiu aí um artigo publicado pelo REC, é um instituto chamado REC Sport Soccer Statistic Foundation. É isso aí, nome gigantesco, cara. E eles fizeram o levantamento e apontaram o seguinte: em partidas oficiais, Copa do Mundo, eliminatórias, torneios chancelados pela FIFA, não amistosos, o Flamengo cedeu ao longo da história 138 jogadores para a amarelinha. 138. Na segunda colocação aparece o Palmeiras com 110, na terceira o São Paulo com 106, na quinta o Vasco com 102
Na quarta, o Vasco com 102, né? E na quinta colocação, o Corinthians com 101. Depois vem lá Fluminense, Botafogo, Santos e assim por diante. Então, ó, Flamengo é aquele que mais forneceu atletas para o Brasil. Flamengo é seleção. E ó, só hoje no elenco do nosso Mengão temos aí quantos? 6, né? 6 jogadores servindo, né? Os 3 uruguais, Arrascaeta, Vinha e Varela. O colombiano Carrascal, o equatoriano Plata. E tá faltando mais alguém. Ah, evidentemente o Chamo Samu, né? O Samuel Lino. Gente, bora torcer para que o Samuel volte inteiro. Bora torcer para que todos os nossos jogadores voltem inteiros, porque a gente sabe que data FIFA é um problema para o Flamengo, não é verdade? Vídeo é o que aconteceu com o Pedro nas últimas vezes. Mas, Samu, pelo amor de Deus, volta voando, velho. Volta voando porque você é fundamental. E Arrasca, Varela, Plata, Carrascal e... que mais que eu falei? Faltou alguém ali? Matias Vinha, né? Vamos lá, vamos voltar todo mundo inteiro. Gente, meu nome é Fábio Saúde, este é o canal Flacegueta, sejam bem-vindos. Dá aqui um like neste vídeo para impulsionar esse material. Se inscreva no canal, o canal tá indo de vento em popa, graças a Deus. Temos vídeos viralizando, muito por conta de vocês que estão apoiando. Então, sigam se inscrevendo, tem live, vídeo todo santo dia, de domingo a domingo. Comenta aqui acerca dos assuntos abordados e vamos lá, gente, vamos lá. Valeu, compartilha e simbora. Quem puder assinar o clube de membros também o faça. E a hypada, eu peço sempre a hypada como um dos principais fatores de engajamento. Você tem 3 hypes gratuitos por semana. Então, dessas 3 hypadas, pode ser as 3 neste mesmo conteúdo, para que o vídeo fique bem ranqueado e assim ajude o canal, valeu? Obrigado, gente, é isso aí. Olha aqui, uma notícia sobre o Campeonato Carioca do ano que vem. Nova fórmula, né? Vocês já estão ligados que a fórmula mudou de novo. É aquilo, cara. Merda, né? Merda. Quanto mais mexe, mais fede, não é isso o dito popular? Desculpa a expressão meio chula, mas é fato. Quanto mais se mexe, mais fede, né? E, cara, de tanto que a FERJ alterou a fórmula da competição, o campeonato só perde, meu irmão. Só perde interesse, só perde atrativo, só fica chato, cara. E mudaram de novo, sob a alegação de que o calendário é apertado, que ninguém consegue treinar, que ninguém... Sabe qual é? Não dá pra ter preparação adequada. A FERJ foi lá, meteu a navalha no campeonato e encolheu ainda mais. Esse ano aí que passou, a última edição já foi horroroso. A anterior foi pior ainda, um campeonato que não paga 1 centavo de premiação. A transmissão ela é fatiada, né? Dividida em vários veículos. Porra, cara, então fica tudo muito ruim para nós torcedores, tá? Tudo muito ruim, mas o Flamengo venceu, é o maior vencedor e vai continuar vencendo se assim Deus permitir. E a nova mudança é aquilo, ó, pro ano que vem serão 12 clubes, já encolheu de novo, de 16 caiu para 12, 2 grupos de 6, grupo A e grupo B. O grupo A enfrenta o B e o B enfrenta o A na primeira fase, portanto serão 6 rodadas somente. Classificarão 4 de cada grupo, farão umas quartas, jogo único, uma semi, jogo de ida e volta e uma final de jogo único. Cara, essa fórmula é mais estúpida do que qualquer outra coisa. Que coisa esquisita, né? Ah, meu Deus do céu, eles conseguiram destruir o campeonato mais charmoso do Brasil, aquele que em outrora já foi colocado como o primeiro em importância no Brasil, maior do que o próprio Brasileirão, muito maior até do que a Libertadores, o Carioca na década de 70, 60, 70, por que não em 80, meu irmão? Era o mais poderoso e cobiçado do Brasil, na moral, gente, na moral. E a FERJ chegou ao ponto de praticamente colocá-lo na UTI. Vamos assistir? Claro que vamos, né? Porque por se tratar de início de temporada, tá todo mundo ávido, né? Então, vamos assistir e vamos ser campeão, mas que vai ser uma ridicularidade despropositada e provinciana será. O Lohan foi apresentado ao Pisa da Itália, Pisa SC, cara, Soccer Center, sei lá, cara, uma parada dessa aí. Enfim, o cara foi apresentado, jogador do Pisa, o Pisa que subiu da Série B para a Série A nesta temporada e hoje está na 17ª colocação, por aí, tá transitando ali, são 2 jogos, uma vitória e uma derrota. É um time pequeno da Itália, que a ideia central é permanecer na Série A. O empréstimo está ali, ó, o Flamengo pegou 500 mil euros e no final do vínculo o clube italiano terá que comprá-lo no valor de 4 milhões de euros, deixando 50% com o Flamengo.
Tem ali as cláusulas de obrigatoriedade, no caso, ele entrando em campo 50% dos jogos do Pisa, daqui em diante, o italiano vai ter que pagar, e o Flamengo ainda assim terá, lá no futuro, o direito exclusivo de compra do jogador. Bom negócio, cara, o Flamengo negociou muito bem a saída desses caras aí, Lohan, Matheus, Chola, outros do Sub-20, e, pô, cara, os caras dos profissionais. Eu só lamento a saída, sabe de quem? Sabe de quem mesmo? Do Wesley, tá? Do mais, o Gerson foi bem vendido, todo mundo meteu o pé, tá bom pra caramba. Por falar em janela aqui a colar, arrematando esse papo de janela de transferência aqui, já que tá todo mundo falando, é meu dever falar também, é aquilo. Flamengo foi o clube que mais teve superávit nesta janela, aquele que mais faturou. O Flamengo faturou perto de 30 milhões de euros, foram 28,9, se eu não me engano. Quase 29 milhões de euros. Aí tu fala, pô, Fábio, e o Palmeiras que vendeu demais? E o Botafogo? Tá bom, cara, estamos falando de superávit, vejam só. Palmeiras, ele vendeu cerca de 101 milhões de euros. O Botafogo vendeu muito, meu irmão, vendeu muito. Só que gastou muito mais, gastou 107 recompra de jogador, então tiveram um prejuízo de 7 milhões de euros. Esse é o inteligentíssimo John Textor que tá fazendo os bagulhos sinistros, cara. Aquele bagulho lá do tal do Cuiabano, lateral, tá esquisitaço. Como é que pode, sem querer falar do clube dos outros, como é que pode, tu vende um cara para um clube, o clube lá compra e na mesma janela o clube te devolve para usá-lo como empréstimo, ou seja, os caras pagam dinheiro para tu e devolve o jogador para você continuar usando. Meu irmão, se isso não é doping financeiro, se isso não é uma mutretagem da braba, eu não sei o que é. Pelo amor de Deus, FIFA, pelo amor de Deus, olha o que tá acontecendo com o Botafogo, olha o que o John Textor está fazendo. Na boa, gente, me parece mutreta sobre mutreta sobre mutreta, mas deixa pra lá, isso é papo de FIFA e os juristas, né? O Palmeiras vendeu cerca de 80 milhões de euros, sabe? Dinheiro pra caramba, vendeu muito mais do que o Flamengo. Só que o Palmeiras gastou perto de 120 milhões, ou seja, o prejuízo do Palmeiras está ali em quase 40 milhões de euros. Prejuízo de 40 milhões de euros. E agora Flamengo. Flamengo vende cerca de 80 milhões. O Flamengo vende cerca de 80 milhões de euros e gasta papo de perto de 50. E o lucro do Flamengo desse modo é de 29 milhões de euros aproximadamente. Ou seja, dos três que mais movimentaram a janela de transferência, o Flamengo foi aquele que teve o maior superávit, lucros, outros só foram prejuízos nos seus caixas e de longe o Flamengo foi o que melhor se reforçou. Isso não sei o que estou dizendo, não é minha opinião, é a opinião do contexto geral da imprensa esportiva. Cara, o Flamengo brincou nessa janela de transferência, portanto, palmas para José Boto, meu irmão, que foi altamente criticado, a nação botou pra cima do Boto, mas ele reconheceu e entrou nos trilhos e tá voando, meu irmão, tá nadando de braçada. Parabéns, cara. É isso, gente, é isso aí. Bora seguir acompanhando o Flamengo, tá? A preparação tá acontecendo. Alguns jogadores estão no Rio, indo à academia do Mengão, manter a condição física, como Danilo, como Everton Araújo, como Pedro. Outros estão viajando, tipo Diogo Alves, goleiro, foi pro Chile esquiar, foi passear com a namorada. Bruno Henrique foi pro resort na Bahia. Enfim, cara, o Léo Ortiz foi lá pra Bragança Paulista, ficar com os parentes dele. Cara, a turma do Flamengo tá toda espalhada, outros estão servindo suas seleções. Mas amanhã tem Flamengo de volta aos trabalhos. Preparação firme para darmos continuidade à temporada. É isso aí, estamos com saudade do Malvadão, não é verdade? Vamos ficar seguindo e acompanhando sempre. E no próximo conteúdo, como bem disse, que seja vídeo, que seja live, não importa, trataremos de forma muito criteriosa acerca do que aconteceu com o Bruno Henrique. Muito obrigado, gente. Não se esqueçam de novo, meu nome é Fábio Souza. Se inscrevam, deixe comentário, compartilha, hypa o material, clube de membros e vamos junto. Lembre-se de uma paradinha muito simplória. Tudo isso aqui é pelo Flamengo. Valeu, obrigado.